Olá, jovens! Olha nós aqui para mais uma aula de física, o professor Décio. E a professora Deise, hoje está em destaque na aula aí, até o nome. Muito bem. Falando de estática dos sólidos, Isso. né? Mas claro que o nosso planeta tem sólido e líquido, fluidos, né? E nem fala líquido, fala fluidos porque os gases e os líquidos, eles se comportam de maneira muito parecida, né? Exato. Então, nós temos mais uma aula para mudar um pouquinho, falar da estática, mas não falar do sólido agora, né, Deise? Isso, a gente estudou a estática dos sólidos e também lá, né, o ponto e corpo extenso, nós também vamos estudar a estática dos líquidos, não é isso? Justamente. Dos fluidos. Nós sabemos que os fluidos eles precisam de um local para ficar. Então, eles não podem simplesmente, o sólido, você tem um pedaço de madeira, pode colocar aqui, ali, não tem problema nenhum. Exato. A água eu preciso de um recipiente. Então, isso aí que a gente vai ver também. Okay? Vamos lá, pessoal, se liga ali então. Então, estática dos fluidos, né, Décio? Parte não sei quanto, parte indefinida. Bom, pressão, densidade e massa específica, atmosfera terrestre, pressão atmosférica, não é? Justamente. E as unidades de medida de pressão, né? A experiência de Torricelli, o Torricelli aí, nós já falamos com ele lá em movimento, quando é velocidade, agora vamos falar da experiência de Torricelli, né? Isso, exatamente. Então é importante você trabalhar essa questão. As habilidades comparar a evolução e a modernização tecnológica com as teorias físicas e interpretar os conceitos de densidade, massa específica e pressão. Densidade e massa específica tem uma diferença pequena, mas tem, né, Deise? E também aplicar as duas primeiras leis referentes a fluidos em repouso, né? Lei de Steve e princípio de Arquimedes também. Tá o Arquimedes aí, ó. Olha o Arquimedes aí, certo? Pressão e massa específica. Só a palavra massa específica está falando que é específico, né? Daquele corpo, daquele material. Exatamente. O termo hidrostática. Hidro vem de líquido, né? E tática, sabe que é em repouso, em equilíbrio, na verdade, Isso. né? Refere-se ao estudo dos fluidos em repouso. Exatamente. Apesar que no início, pessoal, quando dá uma olhadinha aqui, quando fala de Arquimedes, Arquimedes introduziu o conceito de hidrostática, mas ele falava só do líquido, né? Mas depois perceberam que os gases, como o ar, um gás, né? E a água, um líquido. Eles se comportam de maneira parecida em determinadas situações, né, Deise? Isso. Então, por isso que hoje fala fluido, tudo que pode fluir. Exatamente. O sólido tem essa dificuldade, né? Por exemplo, você põe serragem em cima da areia. Não é fácil da serragem misturar com a areia, passar de um para o outro. O óleo e a água já tem mais facilidade. Então, é aí que nós falamos o que é fluido, que pode fluir, líquidos e gases. Vamos lá, então? Fechado? E ali, pessoal, olha só. Vamos fazer a definição de fluido. Então, se liga lá. Dá uma olhadinha aí, pessoal. A nossa definição de fluido é uma substância que pode escoar facilmente e que muda de forma sob a ação de pequenas forças. Justamente. Não é isso? Claro que a areia pode ser considerada um fluido em algumas situações, né? Mas bem fina, né? Bem fininha. Olha o orvalho ali. Justamente. A areia é bem fininha, né? Mel. É um fluido. A chama. É um gás, né? E com alta temperatura, né? Exatamente. Libera essa chamada luz infravermelha, né? O infravermelho é um espectro, né? Espectro eletromagnético, vamos estudar isso mais tarde. A neve, né? Olha, ali é a foto sobre a ponte. Já subimos ali de bicicleta. Mas o fluido é a ponte, É a água, né? né? Água corrente. Já subi muito ali e desci de bicicleta já, essa ponte ali. Olha aí. O termo fluido, o pessoal pode falar fluido também, existe essa denominação, mas tem que pôr acento, né? Fluido ou fluido. Inclui os líquidos e gases. Para desenvolver o estudo da hidrostática, é indispensável o conhecimento de duas grandezas. Olha bem. Bora ver quais são. Olha só, pressão
A sala vai ter uma pressão imensa. Exatamente. E massa específica. É específica, né? Pressão é aquele negócio que eu vou fazer a prova, eu sofro uma pressão, é isso, Deise? Né? Eu estou sobre pressão, né? Será? Então, pressão e massa específica é fundamental. Assim como o trabalho não tem nada a ver com o trabalho da escola, né? Pressão também não é essa pressão psicológica. Olha lá, já está lá, ó. Pressão, conceitos, unidade. Você já ouviu as expressões? Olha bem. Trabalhar sob pressão. No caso, os dois conceitos estão errados. Então, trabalhar com pressão, né? E as expressões ali, olha só, pressão alta, pressão baixa, não é? Olha bem. Ali o medidor de pressão sanguínea, não é? Isso. Então, olha, ó, tanto aqui nessa imagem, tanto aqui nessa outra, né, Décio? A gente usa a expressão... Pressão, né? Expressões, né, para poder designar alguma coisa, um significado de algo, mas será que as duas são iguais, né? E aí mais uma aí, ó. A pressão da vida moderna. Pois é. Muita correria, muita coisa o tempo todo. Então, são expressões, assim, comuns. Do dia a dia, a gente fala. Isso. E quantas vezes não lemos ou ouvimos a palavra, né? Pressão, né? Essas expressões têm significado diferente. Nós vimos aí todos os três, significado bem diferente, né? Porém, a origem da palavra é a mesma, a origem, né? Isso. Olha aí, que bonitinho. Pode continuar desde que vai ter um... Ó, considere um objeto, o livro que o macaco está lendo ali, cujo peso, porque ele tem massa, né? Vamos designar por P, por F, né? Exatamente. Isso, força F. Então, ali nós temos uma superfície embaixo do livro, que o livro está apoiado na mesa, tem uma superfície, né? Tem uma área. Que uma superfície você considera duas dimensões, né, Décio? Isso, a área que o livro precisou de apoiar na mesa, aquele espaço da área, né? Sendo a área na qual nós temos o apoio do livro. Bom, vamos fazer uma observação aí. Olha só, a compressão que o objeto exerce sobre a superfície, em razão de seu peso, está distribuída em toda a área. E a força F, que produz a compressão, é perpendicular à superfície. Não é isso? Como mostrado ali na figura. Na figura. E daí, Décio, a gente pode começar a tirar o conceito de pressão. A gente já tem a força envolvida e já tem a área de aplicação da força, certo? Justamente, uma força sobre uma área, né, lá. Então... Define-se pressão, não confundir com P de peso, esse P é minúsculo, inclusive, para não confundir. Exatamente. P de peso, P de pressão, né? De uma força perpendicular à superfície e distribuída sobre a área A da seguinte maneira. Tá ali, ó. P é igual a F sobre A. Exato. Né? Onde? Claro, P é a pressão da força, que a força exerce. F é a força que foi aplicada para exercer aquela pressão e A é a área de contato que sofreu aquela pressão. Então tá aí, certo? Aí lembrando, nesse caso, o que vai acontecer no SI, se a gente for considerar, vai ver isso também... Newton em metro quadrado, né? Isso, a força... Opa, vamos pegar a canetinha. Aqui nossa força é Newton. E nossa área, como é duas dimensões, metro vezes metro quadrado. Então, tá aí, ó. Newton por metro quadrado seria a pressão no sistema internacional, né? Ok? Lembrando, pessoal, que o Newton é o kg metro o segundo ao quadrado. Então, tudo isso aqui, ó. Então, 1 quilograma por metro segundo ao quadrado seria a pressão. Porque o M corta com M, né? Aqui, ó, isso. Aqui, pessoal, ó. A gente vai fazer aqui, simplifica. Inverter, né? Ok. Aí aqui fica só 1 metro, né, Décio? Pronto. É, porque o metro corta com o outro lá em cima, né? Fica só 1 metro. Pronto. Lembrando, pessoal, que no SI a unidade é essa. Vamos dar aqui uma olhadinha no exemplo? Olha só. Isso. Olha, se o peso de um objeto é de 90 newton, né? Dá mais ou menos 9 quilogramas, né? Numa gravidade de 10. Distribuído em uma área de 3 centímetros quadrados, olha aí o centímetro quadrado, então, muita atenção. Posso escrever pressão como newton por centímetro quadrado? Posso, mas não pode ser no sistema internacional. Lembrando que o próprio Newton, a gente vê, ele já é 1 kg
Metro, gente, metro por segundo ao quadrado. Então, aqui já tem o metro. No sistema internacional não posso. Só que eu posso deixar a Newton por centímetro quadrado. Tem até por polegada, né, utilizado às vezes, mas não é no sistema internacional de medida. Isso. Então, a pressão sobre a superfície será o quê? Vamos transformar até para ir já treinando, né? Exato. Então, a pressão vai ser força sobre a área, certo? Aqui, se a gente fizer usando o centímetro, é só dividir. Isso. Ok? Aí, nesse caso aqui, a gente teria 30... newtons por centímetro quadrado. Exatamente. Não é no sistema internacional, mas é uma medida que pode ser utilizada. Não é comum. Isso. Aqui, lembrando, para transformar, né, Décio, que 1 centímetro tem... Espera aí, deixa eu colocar um pouco mais para cá. 1 centímetro tem 10 a menos 3 metros. E 1 centímetro quadrado tem 10 a menos 6 metros. Né? É aqui, certo? Ok? Tá aí o nosso centímetro tem 10 a menos 2. Desculpe. Aí a gente menos quer 3 fazer o quê, milímetro, pessoal? né? Quero transformar. É a área. O que é área? Você multiplicar 2 dimensões. Então vai ficar aqui, Então, ó. lá também fica ao quadrado, que é menos 4. Pronto. Então vai ser 1 cm aqui, ó. Corrigindo aí, o professor Décio vacilou aí no centímetro. Tu já foi para 10 a volume. menos 3. Já evoluiu para volume, já. Justamente. Aí a área é ao quadrado, então... Aqui, ó. 10 a menos 4 metros quadrados. Metros quadrados. Pronto, aqui você tem a transformação. Aí é só transformar ali. Então nesse caso aqui, é só colocar, né, Décio, 9 e Se fazer quiser, a transformação. no caso, 3 vezes 10 a menos 4. Aí vai dar 30 vezes 10 a menos 4 newton por metro quadrado. Aqui, ó, ficaria... Certo? Aqui, pra gente fazer 3, a nossa... aí é 3, 3,0, pronto. Aí é só fazer a nossa E divisão o que 30 daria. aqui ficaria com 10 a quarta, porque subiria, né? Isso. Menos 4 para cima, porque 10 a quarta newton por metro quadrado. Aí poderia. Fechou? 300 mil newton por metro quadrado. Toma. Se eu tiver 30 newton por centímetro quadrado, eu tenho 300 mil newton por metro quadrado. Porque o metro é maior, vou estender essa pressão, né? Para uma área maior, para ficar proporcional à pressão, tem que aumentar o peso, né? Quer dizer que cada centímetro quadrado aguentaria aí 30 newton, mas 1 metro quadrado já aguentaria 30 toneladas. Exatamente. Olha bem. E aqui, olha só para a gente ver umas unidades de pressão, né? Olha aí, ó. O milímetro de mercúrio, que a gente vai ver depois que utiliza o mercúrio para fazer essa medida, às vezes, mas ele é 133 newtons por metro quadrado. Ou Pascal. O newton por metro quadrado é né? Pascal, né? Em homenagem a Pascal, que é um cientista também que trabalhou muito pressão. E a atmosfera, né, Deise, que é uma medida também que a gente utiliza. Isso. Lembrei de uma piada desse. Então fala, Deise. Não, nunca conta. Pessoal, olha só, se liga aqui Aí você já envolvendo a pressão. Aí sim. Os físicos, né, eles foram brincar de pique-esconde, aí colocaram lá... Tudo bem que em épocas diferentes, mas reuniu a galera. Aristóteles, Galileu, Newton, reuniu todo mundo, né? Vamos brincar de pique-esconde. Piada é o mundo alternativo, né? Então pode. Alternativo. Aí o que aconteceu, Aristóteles, né? Foi contar, colocou lá e começou a contar assim... o Newton, caramba, onde é que eu vou me esconder? Aí ele, quer saber? Já sei. Ele ficou atrás ali do Aristóteles ali, desenhou um quadrado aqui assim, ó. Desenhou um quadrado aqui com 1 metro de lado lá, 1 metro de lado e ficou lá. Aí quando o Galileu virou, batido, Newton, tu tá bem aí? Ele, não, eu tô no metro quadrado. O Newton, no metro quadrado, é Pascal, então eu sou Pascal. O Newton no metro quadrado é Pascal. Poxa, né, olha só, que ele usou artifício da física aí, aí o Aristóteles disse assim, tá bom, rapaz, tu ganhou. Então, Mas a piada é legal, muito boa. Só para os físicos, mas Só muito para os boa. físicos. Então, o Newton... Pascal é Newton por metro quadrado. E aí não esquece com as piadinhas, não esquece mais que é Newton por metro quadrado. Eu vi uma vez esse negócio, no ensino médio, nunca mais. Gostei. E ali, pessoal, vamos... A piada é para isso, né? Exatamente. Lembrar e não esquecer a transformação de Newton por metro quadrado em Pascal. Pronto, é só a gente saber que transformou ali, fechou. E ali, olha só, temos outras unidades na nossa tabela também, tá? Vamos lá, voltando então? Pessoal,
Olha ali, ó. Tem outras Libra ali. por polegada, é muito utilizado, a libra por polegada é utilizada para encher pneu, né? Quantas libras coloca no pneu? Mas na verdade é quantas libras por polegada ao quadrado. Exatamente. Na verdade a gente pede libra, eu coloco 30 libras, 20 libras, 28 libras, 15, a bicicleta também. Engraçado, a bicicleta tem uma libra até maior do que um pneu de um trator, né, Deise? Porque já vi essa questão da área, né? Isso depende do pneu, por exemplo, a Speed, que tem aquele pneu bem fininho. Tem uns ali que aguenta 90, 100. Pois é, e o pneu do trator é bem pequeno, a calibragem dele. Porque ele é grande, né? Mas já vê esse negócio da área, né? Porque é inversamente proporcional à área ali, ó, né? Exato. Fala um pouquinho de massa específica. Isso. O que é a massa específica? Ela é específica do próprio material, é específico do material. Né? Quando eu falo madeira desse, eu estou falando de toda a madeira do mundo, não importa, ou de uma parte, um pequenino, não estou falando de quantidade. Então, aquela madeira tem uma massa específica. Então aqui pra gente não fugir, tem massa específica, para isso a gente vai considerar um objeto de massa M. Então, o objetozinho da massa M. A massa específica, gente, não é a massa M, a gente vai ver que envolve o volume também. Então, por exemplo, ele tem um corpo de massa M e volume V. Pode ser um cubo, por exemplo, né? Pega três lados lá do cubo, fica metros cúbicos e ok, certo? Então, a massa específica ou densidade absoluta, que é sinônimos aí para a gente poder se referir, é a relação entre a massa Mzinha do objeto, que pode ser em quilogramas no SI, né, Décio? E o seu volume V, né? E o volume. Então, é uma razão. E a gente representa pela letra grega Rho, que é esse, parece um pezinho, né? Parece um pezinho, é Rho. É o Rho. Então, o Rho, isso vem em química. Rho, exatamente. Isso a gente vê em química também, né, Décio? Olha só. É dado por massa sobre volume. Então, pessoal, a massa específica é a mesma lá na química que a gente utiliza, é a massa em quilogramas ou gramas do nosso Quando eu falo corpo. massa específica do alumínio, eu não quero saber que tipo que esse alumínio está, se ele é oco, se ele não é. Quando falar de densidade, eu preciso relacionar aquele corpo. A densidade é do corpo, mesmo sendo de alumínio, né? A massa é o volume daquele corpo. Mas quando eu falo massa específica, é do material, do tipo de material, né? Exatamente. Então vamos lá. E ali, olha só. Densidade absoluta. Ou massa específica. A massa é em quilograma, né? Exatamente. E o volume em metros cúbicos. Pronto, então massa específica é isso, tá, pessoal? Ok? Vamos ver um exemplozinho para... Vamos. Olha só. Se um bloco de alumínio tem um volume de 40 centímetros cúbicos e uma massa igual a 125 gramas, qual o valor de sua densidade? Bom, a gente pode calcular do jeito que está aí. Cúbico, pode deixar em gramas centímetros cúbicos, né? Agora, se você estivesse falando no SI, aí a gente colocaria. Mas... Vamos ver, então? Como não está, vamos deixar assim. Olha aí, ó. É só fazer a divisão, já que a densidade específica ou massa específica, densidade absoluta é a razão, né, Décio? Então, isso da massa com volume. É só a gente dividir, olha só. Tá aí a densidade. 3,125 gramas por centímetro cúbico. Então tá aí, pessoal. Isso é a densidade absoluta da substância, ok? E ali a unidade de medida de densidade é a razão entre uma unidade de massa e a unidade de volume. Ó, como nós vimos aqui no exemplo. Então tá aqui, ó, grama... Massa sobre volume. Centímetro cúbico. No SI seria, por exemplo, quilograma por... Metro cúbico. Então é sempre a de massa pela de volume. Justamente. Certinho? Então tá aí, olha só pra gente ver, ó. Aqui é a relação entre uma grama, quando você você transforma o grama em quilograma e o centímetro cúbico por metro cúbico, acaba sendo 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 quilogramas por metro cúbico. Só fazer a transformação direitinho que você chega lá. Isso, exatamente. Fechado? Então, e se eu quiser pegar aqui na questão, se eu quiser pegar aqui no slide anterior e transformar isso aqui em quilogramas... Multiplica por 1000, dá 3.125 quilograma por centímetro cúbico, né? Exatamente. Fechado, pessoal? Ó, é só a gente fazer aí essa multiplicação. Até melhor, né, Décio? Leva, faz em gramas por centímetro cúbico, depois faz a multiplicação por 10 a terceira. Conforme a unidade estiver lá, né? E, portanto, né, se, como nós já falamos, olha só. Quilograma por metro cúbico. Exatamente. Até porque é Newton, envolve Newton, que é pressão lá, apesar da área, né? Aí você vai ter que usar, transformar.
Exatamente. Ó, falar em pressão, como você falou, vamos falar da pressão atmosférica. Atmosférica é a pressão do ar sobre o planeta Terra, da atmosfera terrestre. Isso. Nós estamos mergulhados em uma imensa massa de ar, que é a nossa atmosfera constituída de gases. Exatamente. Oxigênio. Nitrogênio, né? Gás carbônico. Tem um lugar que tem mais do que o outro, vapor de água, onde o ambiente é mais questão ambiental. Muito carros, né? Assim, cidade, geralmente. Justamente. E aqui pra gente entender um pouquinho, olha só, o pessoal da geografia aí, né? A troposfera é 10 quilômetros, aí tem estratosfera com mais 40 quilômetros acima dali, mais 50 da mesosfera, assim vai, né? Então, a massa de ar da atmosfera não é uniforme, você vê, ó, a troposfera, e depois vai ficando mais rarefeito, né? Isso, exatamente. O ar vai ficando mais distante, as partículas de ar, até que tem dificuldade em respirar. Até Bolívia aqui, que é uma altitude pequena, já tem diferença. Quando os atletas vão lá, eles têm diferença, principalmente futebol, acontece muito. Eles sentem mais, né? Isso, então por isso que à medida que nos elevamos nessa massa de ar, ela vai se transformando cada vez mais rarefeita, né? Rarefeita é mais distante uma partícula da outra, né? Mas a gente falou aqui em massa de ar, rarefeita e tal, pressão atmosférica, mas o que é pressão atmosférica? Justamente. É a pressão, né, onde o ar, como qualquer substância próxima à Terra, é atraída por ela. O ar tem peso, né? Tanto que uma bola de futebol, ela tem o peso dela conforme a quantidade de ar que coloca. Nas competições oficiais, ela tem que ter um tal medida lá direitinho, a massa dela para ter a quantidade certa de ar para ficar naquela pressão correta para a bola correr melhor. Então vem aqui com nós, pessoal. Você vê que os jogadores de futebol apertam, com a mão eles sentem, né? Aí fala, ô juiz, essa bola aqui não tá boa, como tivesse murcha, que tem menos ar aqui dentro. Então, Décio, imagina só um pneu de trator com muito ar dentro e acontece alguma coisa ali. Justamente. Não é isso? Aí você tem aquele ar, vai sair, quando explodir, alguma coisa furar, né? Pois é, mas agora sim, uma roda de bicicleta, se ela tiver muito estoura, não vai ter tanto prejuízo. Agora, um pneu de trator, se você coloca a pressão errada ali dentro, né? Ele tem uma quantidade de ar maior, porque ele é maior, né? Exatamente. Não é isso? Justamente. Bom, mas vamos continuar entendendo, pessoal? Se liga lá, olha só. Por isso, a camada atmosférica que envolve a Terra atinge uma altura de dezenas de quilômetros e exerce uma pressão sobre os objetos nela mergulhados. Justamente. Então a pressão vem batendo colocado, né? Nos objetos. E a gente nasceu aqui, a gente suporta essa pressão, né? Essa pressão que é chamada de pressão atmosférica. Então a gente pode falar que a pressão atmosférica é a pressão das camadas de ar sobre os objetos que estão ali na superfície terrestre. Justamente. Né? E essa pressão, dependendo da altitude, ela muda. Né? Então tem a ver com a altura também? Tem a ver com a altura em relação, quer dizer, a distância em relação ao centro da Terra, né? Uma montanha, por exemplo, ela distancia mais do centro da Terra do que a praia. Isso. O nível do mar. Né? É tanto que a gente tem uma medida para o nível do mar, a gente vai ver aí, né? Pressão atmosférica, nível do mar. Entendi. Que é o nível mais baixo que nós temos, assim, de convivência normal, né? Exatamente. Claro que existe isso. Descendo o mar, você aumenta a pressão. Acima do mar, você diminui a pressão. Fechado. A gente vai ver essa relação daí, né? E olha só, em todos os planetas e satélites naturais que possuem atmosfera, existirá uma pressão atmosférica com um certo valor. Não é isso, Décio? Isso. A Lua não tem atmosfera, então não tem pressão atmosférica. Não é? Se a gente for seguir o raciocínio ali, né? Realmente. Lá tem gravidade, mas não tem pressão atmosférica. Lá só a gravidade exerce a força-peso ali do próprio corpo. Mas aqui na Terra, além do nosso próprio corpo aqui, nós temos o quê? Nós temos ainda o ar empurrando a gente para baixo desse. Exatamente. Então, olha só, até a época de Galileu, lá no século XVII, a existência da pressão atmosférica era desconhecida pela maioria das pessoas. Justamente. E até mesmo contestada por muitos estudiosos da física. Os da física contestavam isso. Até que teve os estudos. Torricelli é um que faz esse trabalho, né? Isso. Falar nele, ó.
Evangelista Torricelli. Torricelli, vai. Contemporâneo de Galileu, né? Na época, contemporâneo que ele viveu na mesma época, né? Realizou uma famosa experiência que demonstrou a existência da pressão atmosférica e o cálculo do seu valor. Tem até essa experiência, acho que descrita aí, né? Tem, tá ali a experiência de Torricelli e outras experiências. A gente fala do mercúrio. Também. Por que vai entender? Por que tem aquela medida em mercúrio lá? Isso, MMHG, né? Milímetros de mercúrio, que é uma unidade de pressão também justamente pela experiência de Torricelli, né? 5 de mercúrio na tabela química é Hg, que é hidrógeno, né? Em sua experiência, Torricelli encheu de mercúrio um tubo de vidro com cerca de 1 metro de comprimento, fechado em uma extremidade. Então, um lado fechado, o outro aberto. Isso. Tampando a extremidade livre, invertendo o tubo, ele mergulhou essa extremidade em um recipiente também contendo mercúrio. Encheu de mercúrio e colocou na de mercúrio. Então, daí veio o mercúrio. Ele fez experiência com mercúrio, que é um metal líquido, né, a temperatura ambiente, então ele usou o mercúrio. É porque na água, ele tentou fazer, depois a gente vai ver, ela tem uma altura imensa. Usou de canos e canos para fazer, porque a pressão atmosférica medida pela água ficou... Para entrar em equilíbrio como esse aí, o mercúrio precisou apenas de 1 metro, mas a água precisou de muito. Então ele já usou de uma propriedade da densidade para poder escolher o elemento líquido, né, para poder fazer o experimento. E ali, pessoal, ao destampar o tubo, Torricelli verificou que a coluna líquida descia, então está ali até na figura, né? Até estacionar a uma altura de cerca de 76 centímetros acima do nível de mercúrio. E depois fizeram essas experiências com várias alturas de tubo maior do que 1 metro e todas elas paravam em 76. Quer dizer, você colocava dentro do tanque de mercúrio. Pessoal, a gente utiliza até para dar água para aves, né? Dá uma olhadinha. Às vezes, principalmente aves, você não está lá todo dia, então você coloca o recipiente virado, né? Tem uma tigelinha, um cubo de água aqui, põe uma garrafa PET mesmo. E ela não derrama. Só quando ele vai bebendo, vai descendo, a água vai descendo. Não é isso? Exatamente. É que nem os bebedouros, né? Que é utilizado nos locais aí também. Aves, principalmente. E o que acontece? Ele fez a mesma coisa com o mercúrio, só que ele via que toda coisa que ele colocava, até 76 ia derramando, ia derramando, mas quando chegava em 76 parava de derramar. Aí não importava se era um tubo de 1 metro, de 1,5 metro, sempre parava ali em 76. No 76. Então ele disse que tinha alguma coisa que não deixava o mercúrio vazar, porque o tubo está 76 centímetros aqui, o negócio está aqui embaixo, o vasilhame. Por que ele não vaza? Se ele não vaza, tem alguma coisa empurrando de volta. Exatamente. Como essa parte está livre de mercúrio aqui, ela tem, só tinha o ar que poderia estar segurando. E essa pressão do ar só sustentava os 76 centímetros do tubo, não sustentava mais do que 76 em 10. Então, foi aí que ele descobriu, foi que fez a experiência realmente, e descobriu que 76 centímetros de mercúrio era a pressão atmosférica. A pressão que o ar fazia, né? Isso, pessoal. Vamos ver o que ele concluiu. Se liga lá, olha só, que a pressão atmosférica conseguir equilibrar a coluna de mercúrio. Então tá ali, observe que acima do mercúrio, no tubo, temos vácuo. É porque estava fechado antes, soltou. Pois se fosse feito um orifício no tubo na região, de modo que a entrada do ar fosse possível... Aí ia tudo, né? Aí ia tudo, a coluna desceria até nivelar com o mercúrio do recipiente. Os bebedouros funcionam assim, você coloca um galão de água e ele vai, conforme você atirar na água, ele vai até acabar a água. Exatamente, né? É isso aí. Mas se furar em cima, com certeza... Não vai rolar. Como a altura da coluna líquida no tubo foi de 76 centímetros, ele concluiu que o valor da pressão atmosférica equivale à pressão exercida em uma coluna de mercúrio de 76 de altura. Só que ele fez isso na praia. Então, aí, por isso que fala que ao nível do mar, né, nós temos essa medida. Depois ele percebeu que se ele fizesse em lugares mais altos, mudaria esse valor desse. Entendi. Foi aí que vem a questão da altitude que a gente vai falar. Beleza. Então tá ali, olha só, o valor da pressão atmosférica, 36 cmH. Então tá ali, né, 36... Centímetro de mercúrio, né? Isso. Aí se você quiser... e o 760 agora é milímetros, né? Então, o 760 seria milímetros de mercúrio. Agora, quando você pega mmHg, aí só... É 1 centímetro é 10 milímetros, Isso, né? Entendido, pessoal? Ali a gente colocou centímetros, que foi como feito na experiência. Mas quando você vê 76 milímetros de mercúrio, é porque multiplicou ali por 10, né, Décio? 760 milímetros. Fechado?
E por esse motivo, a pressão de 76 centímetros de mercúrio é denominada uma atmosfera. Né? Exatamente. Uma ATM, uma atmosfera. Uma atmosfera. Então tá ali, ó, uma atmosfera é igual a 76 centímetros de mercúrio. Que mais tarde transformou em newtons por metro quadrado, né? E é definida como a unidade de pressão. Então pode se utilizar dessa forma aí também, tá bom, pessoal? Fechado? E ali, olha só, com água. Se a experiência de Torres Célio fosse realizada com água, ao nível do mar, como ele fez, a altura seria de 10,3 metros. Chegaram a fazer experiência desde uma cidade. E puseram colunas e colunas de tubos, né, juntando, e viu que, do lado de uma casa, né, para poder firmar, e descobriram que seria essa 10,3 metros, que seria a altura que a água poderia. Porque aí... E tem que ver o que é mais fácil conseguir, se são tubos e tubos ou mercúrio. Mas só fez depois, para tirar a experiência mesmo, já tinha feito a do mercúrio, né? Entendi. Então, porque fazia da água 1 metro, 2 metros ou 20 centímetros, ficava medo, porque ela só desce, ela só vai a partir de 10,3 metros. Olha lá, ó, vamos, olha se movimentando, ó, que bonitinho, ó, olha só. Então, acima de 10 metros, fizeram com 11, 12 metros, né? Aí ela vem até 10 metros e para. Exato. Aí tá ali, ó. Pronto. Ali é com a água, né? No caso. Isso. E ali a bomba de vácuo? Olha, a gente fala a própria bomba de vácuo é um dispositivo criado para remover as moléculas de ar, né? Ou qualquer outro gás, deixando um vácuo parcial dentro de um determinado vasilhame. Então, ali é a bomba de vácuo, né? Décio, olha, é muito utilizado, o pessoal vem com nós aqui também. Às vezes você vai em alguns mercados, né? O pessoal vem aqui com nós aqui rapidinho, olha só. Dá uma olhadinha aí. Às vezes a gente vai em alguns mercados e tá lá embalado a vácuo, né, Décio? Já viu essa? Justamente. Embalar o alimento a vácuo. Quer dizer que a máquina tirou o vácuo, aí ele até junta no alimento. Porque o ar... ele carrega algumas bactérias. E elas vão se reproduzir ali. Sem ar, elas não vão produzir, o alimento vai conservar mais tempo, né? Exato, então... E ele fica junto ali, o saquinho plástico, né? Então aquelas máquinas ali de laboratório, que são as bombas a vácuo, né? Fizeram-se a nível industrial para fazer isso com os alimentos. Na indústria alimentar, justamente. Tirou as bactérias, não vai ter reprodução tirou o ar, não vai ter reprodução de bactérias, então não vai estragar o alimento com tanta facilidade. Justamente. E até para comprar também na internet, a pessoa que se quiser fazer isso em casa pode fazer também. Pode, então, claro. Ficou-se aí bem a ciência ajudando, né, no nosso dia a dia. Fechado? Só uma livre curiosidade mesmo, mas todo mundo já viu. Mas é importante. Vamos continuar, pessoal. Se liga lá, então. Olha só. Ali tem um desenho de uma bomba a vácuo, geralmente ali é de laboratório, né? Com certeza. Certo? E graças à pressão atmosférica que respiramos, né? Abaixando o diafragma, que é a parte que está embaixo ali, né? E ampliando o volume de nossa caixa torácica, a pressão do ar nos pulmões é então reduzida e a pressão atmosférica empurra o ar para dentro do seu pulmão. Quando a gente toma um refrigerante, né? O canudinho, a gente chupar o canudinho ali, na verdade, se você fechar tudo, você não consegue tirar o líquido. O canudinho vai tampar. Quando você toma sorvete, que fica você gosta de misturar e fica uma massa mais densa ali, quer misturar com Coca-Cola, mas às vezes fica, aí você puxa o canudinho, ele amassa, ele não traz, porque a massa tampou lá. Exato. Mas o líquido sobe. Então, na verdade, não é que o líquido sobe, é a pressão atmosférica que empurra o líquido e ele sobe pelo... Porque quando você puxa o canudo, você cria um vácuo dentro do canudo. E aí, a pressão atmosférica empurra o refrigerante para sua boca. Na verdade, é isso. A pessoa pensa que é a força dela fazendo ali com a boca que vai puxar o líquido. Na verdade, só tirou o ar que estava ali, justamente. Empurrando o líquido e ele vai e sobe pelo canudinho. Porque se fechar a lata, você não tira, você não bebe. Exatamente. Né? E ali mostra, né, o que acontece ali, ó. O pulmão é a mesma coisa, né? Aí vai reduzir a pressão atmosférica, vai empurrar o externo para o interior deles. Justamente, para equilibrar. Né? E ali, ó, do canudinho que você falou. Então, é graças à força exercida pela pressão atmosférica que você consegue beber suco com o canudinho. Então, aqui, ó. Ela aqui empurra o líquido, né? Vai empurrar aqui, ó. Isso. O que você faz no canudo é só retirar o ar de dentro dele, ali naquela parte de cima, deixando o vácuo. Aí ela empurra o líquido para
sua boca aí, ó. Ali tá até melhor do que o meu, ó. Deixa eu apagar aqui. Sem dúvida. Pronto, pessoal, olha aí, ó. Só exemplos, né? Práticos. Tem gente que vai dizer, ó, essa eu não sabia, que realmente a pessoa pensa que a força que ela suga o ar daqui de dentro é que vai fazer o líquido vir, não é, né? Desce Se um pedacinho de gelo, por acaso, tampar aí a pressão não consegue empurrar o gelo, aí esse canudinho fecha. Fecha. Né? Porque você tirou o ar aqui, não tá passando nada, então... Aí não tem pressão atmosférica que dá conta. E ali, olha só, quando você chupa o canudinho, você não está chupando o suco, como você falou, mas provocando uma redução de pressão no ar dentro do canudo. E olha aí, ó. E a pressão atmosférica faz o trabalho para você. Trabalho, porque se o suco sai da ponta até o outro, é deslocamento de massa, então é trabalho, né? E ali, olha só, algumas bombas de água têm seu funcionamento baseado nesse princípio. Justamente, aquelas bombas externas, por exemplo, que aqui com nós, pessoal. ela puxa, né? Essas bombas externas de água, de poços, né, que elas são em cima, elas fazem esse trabalho. É tanto que às vezes da entrada de ar elas param de funcionar. Isso. Então precisa ir lá, colocar água, encher primeiro toda a parte do cano ali, para depois ela começar a trabalhar de novo, porque é a famosa entrada de ar que fala, né? Eu já morei em casa que tinha a bomba no poço, tinha poço próprio, né? Um poço simples. Aí tinha bomba, porque como é que você quer fazer? Você quer tirar a água de dentro do poço, para ela vá pela tubulação e chegue ao banheiro. Então o que acontece? Você tinha a bomba d'água, aí tinha o disjuntor. Aí meu pai liga a bomba para encher a caixa, né? Você ligava lá, acionava. A parte elétrica aciona a bomba e ela puxa Isso, então ela estava tirando o ar de dentro do cano, né, Décio? E ali tirando o ar ia facilitar a pressão, empurrar aquela água. Justamente, porque o cano lá é aberto, né? Não é isso? Então ali, pessoal, o cano era aberto, aí a bomba fazia esse trabalho de tirar o ar, então a pressão vinha e empurrava essa água aí. Isso. E tinha essa facilidade. Então, a gente está falando aí de gases, falando de líquido, a gente está falando de fluidos, né? Então, quando fala de pressão, a gente lembrou até Arquimedes, lembrando aí de vários, né? Falamos deles aí. Nesse momento, não é só o Arquimedes que eu sou na piada, né, Deise? Que, na verdade, o Arquimedes vai vir na próxima aula e falar um pouco mais sobre pressão, que essa aula não termina aqui. Pressão ainda tem só uma introdução. Apesar da parte ele estar em branco, mas era para eu ficar em dúvida se tinha um, mas tem sim. Tem a 2 ainda. Pessoal, então, para gente fechar, a gente tem que saber, ó, no momento aqui, a pressão, ela depende da força aplicada sobre a área. Então, é uma razão, né, Décio? É uma razão. Eu tenho aqui a pressão e eu tenho aqui a força e a área. É inversamente proporcional. Isso significa o quê? Quanto mais você aumenta essa área, menor é a pressão. Se você mantém aquela força ali, menor é a pressão que está sendo exercida. Nós podemos ver, Deise. Vamos supor que duas pessoas estão num local, uma de salto alto e a outra com tênis. Exato. Mesma massa ali, as mulheres, as duas, né? Aí se elas for uma caminhar, por exemplo, sobre um asfalto? A grama. A grama, vamos dificultar, coloca a grama. A de tênis vai ter mais facilidade do que a de salto. Exato. Porque o salto que vai fazer na grama vai afundar. Vai afundar. Mas por que se as duas, a única força que haja é força peso? É força peso. E por que as duas, uma afunda e outra não? Aí tem a ver com a área de aplicação. Então, o salto, olha só. Salto, né? Tá aqui a área. Pontinha, às vezes tem a pontinha e o salto. Então, olha só, tá aqui, por exemplo, tá aqui o do tênis, tá aqui o do salto, a parte de trás, vamos colocar aqui, certo? O que tênis acontece? É toda a área do pé, né? E do salto é a parte da frente aqui um pouquinho, é a parte de trás. Então, se você pega aqui a parte de trás, o que vai acontecer? Olha só, eu diminuí a área, então eu vou aumentar a pressão aplicada naquele ponto. Justamente. E o salto vai afundar porque não vai ter uma força maior, porque a força peso é a mesma, mas vai ter uma pressão maior sobre o solo. Então, afunda, mas afunda e o outro não, né? O outro anda melhor, né? Afundando menos, digamos, o tênis, né? Exatamente. Sobre a grama. E por isso que para nossa mobilidade a gente tem que pegar toda a área do pé, certo? Que aí você tem todo o espaço, área maior, aí você diminui a pressão. Exatamente, e você não prejudica ali mesma, que é o peso sua coluna, dele, né? E etc. Também. Muito pessoal. Bem. Tem um resumex, né? Tem um resumex daqui a pouco, a gente vai ver em próximas aulas, que também depende de altura, depende de velocidade, que só foi o início, né? Só. Então, até daqui a pouco.